Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa peça aqui que é um charme, que é esse chaveiro de coração. É uma peça muito legal para você utilizar os seus retalhos e você pode ou presentear seus clientes como um brinde ou você também pode vender como lembrancinha, porque ele é rápido de fazer, gasta pouco material e ele encanta muito as pessoas. Foi uma das primeiras peças que eu comecei a fazer, quando eu comecei a costurar, então ela é bem fácil de fazer. Então vamos ao passo a passo? Então vamos começar a costurar o nosso chaveiro de coração, né? E eu vou deixar as instruções de como adquirir o molde aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas depois que você imprimir e recortar o seu molde, né, vai ficar assim. Aí você vai pegar um pedaço um pouquinho maior, né, do molde e riscar toda a volta, né? Então, ele vai ficar dessa maneira aqui, né? Vocês estão conseguindo ver? Tá vendo? Eu só risquei, só peguei e risquei em volta do molde. Agora, nós vamos costurar com um pé de máquina. A maneira que eu gosto de costurar é me guiando pelo pé de máquina, encostando aqui na linha que a gente marcou, na marcação que nós fizemos. Eu vou mostrar pra vocês na máquina. Eu coloquei aqui uma linha preta só pra vocês conseguirem visualizar melhor. O que eu gosto de fazer? Vou tirar aqui o alfinete pra não atrapalhar. Eu gosto de guiar aqui, ó, o pezinho de máquina aqui na linha, seguindo a linha que nós marcamos. Não com a agulha em cima, mas seguindo com o pé de máquina, tá? Aí, é só você costurar a volta toda. Eu gosto de deixar a abertura mais ou menos de uns 2, 3 dedos aqui nessa parte que é reta, na parte interna, né? Não esquecendo de dar um retrocesso no início. Nessa parte aqui, né, que é redondinho, é bom você ir bem devagarzinho, vai levantando o pé da máquina, vai se guiando, né, pelo desenho, vai com bastante calma que o acabamento fica perfeito. Então, ficou dessa maneira. Eu coloquei na linha preta, que é para vocês poderem visualizar melhor. Mas aí, no caso, o ideal é fazer com a linha da cor do tecido que você estiver usando. Né? Então, aqui, ó, costurei a volta toda, deixei aqui uma abertura, deixei mais ou menos uns 2 dedos. Aí, o próximo passo é o seguinte. Se você tem uma tesoura de picote, então você pode cortar a volta toda. O ideal é você cortar perto, mas não tão perto para não correr o risco de você cortar a linha, né? Cortar a costura. E aí não vai dar certo, né? Vai rasgar. Então, no caso, se você tem a tesoura de picote, você vai cortar essa volta toda. Se você não tiver tesoura de picote, então você vai pegar uma tesoura comum e aí você vai seguir o desenho, né, do molde que nós fizemos, né, que nós já usamos para guiar a costura. Você vai cortar tudo. E o que você vai fazer? Nessas partes daqui, ó, que são arredondadas, você vai dar piques. Tomando também muito cuidado para esse pique não cortar a costura. E você vai dar piques aqui também. Nas partes redondas, nós vamos tirar esse cantinho aqui da pontinha para o acabamento ficar melhor e também dar um pique aqui, nesse meinho aqui. Sempre tomando cuidado para você não chegar na parte da costura. Eu terminei de cortar o meu com a tesoura de picote. Aí eu só queria mostrar pra vocês que caso vocês façam também
o corte com a tesoura de picote, não corta esse pedaço aqui que você vai desvirar, que é para poder o acabamento ficar melhor nessa hora aqui na abertura. Então, você deixa dessa maneira aqui, não precisa usar a tesoura de picote nessa parte, mas olha, de restante, eu usei em tudo. E caso você não tenha tesoura de picote, é o que eu falei, você vai recortar com a tesoura normal, seguindo o contorno que nós marcamos já do molde, e fazer uns piques nas partes arredondadas, um pique aqui, e tirar esse cantinho aqui. Agora, nós vamos desvirar a peça. Agora, eu vou dar uma dica muito legal para vocês, que tem uma ferramenta que muitas costureiras usam na hora de desvirar bonecas, ou partes assim, bem finas, né? Porque é difícil desvirar esse tipo de parte, mas eu vou ensinar para vocês como vocês podem improvisar isso em casa. Então, ó, se você tiver assim, ó, um canudo, esse é um canudo de plástico antigo, só que ele tem que ser um pouquinho maior, que dê para colocar dentro esse aqui é uma agulha de tricô, mas pode ser aqueles palitinhos de comida japonesa também. Qualquer ferramenta que vocês usem na hora de desvirar uma peça. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, fica super fácil desvirar. Vocês vão pegar aqui a abertura que vocês deixaram, colocar o canudo até a outra ponta. Então, eu vim de uma ponta, fui para outra ponta, para a ponta extrema. Aí você vai pegar a sua peça, olha, aqui é uma agulha de tricô que eu uso. E você vai empurrar. No que você vai empurrar, praticamente a peça já tá toda desvirada. Aí depois é só você ajeitar. Ó que legal. Já desvirou. É super fácil dessa maneira. E essa técnica, ela serve para você desvirar também bracinho de boneca, qualquer peça que seja muito fininha, ela super facilita o seu trabalho. Aí praticamente, olha, já desvirei. É só dar uns... Aí então é só você ajeitar. Eu tô usando aqui a minha agulha de tricô, mas aí você pode usar a ferramenta que você já tá acostumada, pode ser palitinho de comida japonesa. Aí é só você ir abrindo a costura, para o acabamento ficar perfeito. Se você quiser também, você pode passar no ferro de passar para assentar mais as costuras, mas isso é um passo opcional. Agora, para nós enchermos essa peça, nós vamos usar manta acrílica. A manta acrílica é esse material aqui que você encontra em lojas de aviamento, de materiais para artesanato. Você vai pegando alguns pedaços assim, e aí você vai colocando pela abertura que nós deixamos. Eu tenho essa ferramenta aqui para empurrar, mas você pode usar o seu palitinho de comida japonesa, qualquer ferramenta que você já use para desvirar a peça que ajuda, ou até com o dedo, se você conseguir. Então, aí você vai começar enchendo até essa outra parte aqui. Então, você vai colocar aqui, ó, da abertura, e você vai começar enchendo essa outra parte aqui. Esse outro, vou usar a palavra bracinho, né, mas é um lado aqui, né, do coração, não seria um bracinho. Então, aí você vai enchendo até você achar que já tá bom, assim, isso é muito pessoal, se você quer ele mais cheinho ou ele mais molinho. Então, você vai empurrando e aí ele vai começando, ó, a formar o coração. Aí é só ir colocando, não tem segredo nenhum. Você vai colocando e vai ajeitando a manta lá dentro, tá vendo? Já vai formando o coração. Você pode ir ajeitando assim com a mão. Quando você achar que já tá bom de enchimento, aqui pra mim eu acho que já tá bom, eu enchi até aqui onde tá o meu dedo. Então, depois que você encher, essa abertura aqui eu gosto de fechar com ponto invisível, mas é opcional. Caso você prefira não deixar aberto, não tem problema, porque ela não vai aparecer. Então, para dar um nó, você faz dessa maneira. Primeiro você dá esse nó, aí depois você dá um segundo nó. E aí você vai ajeitando, é jeitinho. Você vai ajeitando assim, olha, puxando o lacinho, aí ele forma já o coraçãozinho. Então, por isso que eu falei que é opcional, porque a abertura, ela vai ficar aqui, dentro desse nó.
Então, se você achar que não precisa fechar, não tem problema. Eu costumo fechar quando eu faço, tá? Agora o próximo passo é só colocar um ilhós em qualquer ponta, na que você achar que vai ficar melhor. Caso você não tenha a matriz para colocar o ilhós, eu sugiro você ir em algum sapateiro que faça esse tipo de trabalho, porque antes de eu ter a matriz, eu levava em sapateiros e eles colocavam para mim. Era super simples o processo. Coloquei o ilhós e coloquei aqui, olha, um chaveiro com uma correntinha e tá pronto. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa um like pra mim e se inscreve no canal. Até a próxima e um beijo!